Olá a todos, sejam bem-vindos. Você está no canal Verbo Divino. Eu sou o Romildo Filho e irei lhes conduzir a mais uma breve exposição bíblica, que hoje tem como tema a ressurreição dos santos. O presente tema é de suma importância para todo cristão, porque diz respeito à esperança na promessa que Jesus fizera a todo o que nele crer. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Percebe-se, na fala de Cristo, que o conteúdo desta promessa é sobre a certeza de que um dia todos que creem nele serão ressuscitados dos mortos e viverão eternamente, desfrutando da graça de Deus. O estudo de hoje será desenvolvido de forma diferente. Eis então o esboço do nosso tema. Ele será dividido em 5 tópicos. O primeiro tópico é a definição do termo santo e do termo ressurreição. No segundo tópico, nós veremos os tipos de ressurreição. O terceiro tópico é uma pergunta: quando será? No quarto tópico, nós iremos adentrar e ver a natureza do corpo ressurreto. E por fim, no quinto tópico, nós iremos tratar sobre a identidade do corpo ressurreto. Vamos então ao nosso primeiro tópico: definição. A palavra santo, nas Escrituras Sagradas, é expressada por meio de 2 termos. Um, em hebraico, é kadosh, e o outro, em grego, é hagios, e ambos significam separado. No contexto de nosso assunto, expressa uma pessoa que fora por Deus separado do mundo e de seu sistema pecaminoso, do reino das trevas, para si, para sua maravilhosa luz. Geralmente, muitos têm feito uma aplicação equivocada desses termos, quando o utilizam exclusivamente aos profetas, apóstolos ou pais da igreja. No entanto, à luz da palavra de Deus, todo aquele que está em Cristo fora por ele separado, isto é, santificado. E é neste sentido que o apóstolo Paulo chamou os cristãos lá da igreja de Corinto de santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. A palavra ressurreição, na língua original do Antigo Testamento, o hebraico é Chaya, e significa viver, denotando o estado de vivo, mas, dependendo do contexto, também pode significar reviver, indicando um alguém que estava no estado de morte e que fora trazido de volta para o estado de vivo, conforme o texto de 1 Reis, capítulo 17, versículo 22. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. No Novo Testamento, são 2 termos gregos que expressam a ressurreição. São eles, anástasis, e o outro é egeiro. Ambos significam levantar, erguer-se, despertar, acordar, aparecer e tornar a vida. Essas 2 palavras, dependendo do contexto, podem assumir diferentes sentidos. Podem expressar um ato comum do dia a dia ou indicar a ação extraordinária de Deus, outorgando a vida ao que havia se extinguido fisicamente, levantando-o do sepulcro, como podemos ver em João 11, versículo 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. O irmão aí referido é Lázaro,
a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Vamos então ao nosso segundo tópico: tipos de ressurreição. Existem nas Escrituras Sagradas dois tipos de ressurreição. Uma espiritual e a outra física. Podemos ter um exemplo de ressurreição espiritual no texto de Efésios, capítulo 2 e o versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Percebe-se aqui que o apóstolo Paulo concilia a morte com o pecado, indicando que não se tratava de uma morte física, e sim uma pessoa que está morta espiritualmente, isto é, separada de Deus, e que Deus a outorgou a vida, ressuscitando-a dos mortos. Nas Escrituras Sagradas, essa ressurreição espiritual é chamada de regeneração ou novo nascimento. No que diz respeito à ressurreição física, nós já tratamos esse tipo de ressurreição no tópico anterior. Dentro desta ressurreição física, existem dois tipos de ressurreição: ressurreição temporária e ressurreição definitiva. A temporária diz respeito àquelas pessoas que um dia foram ressuscitadas no passado, como por exemplo, o menino que fora ressuscitada nos dias do profeta Elias, do texto que lemos outrora. E o outro é no Novo Testamento, quando Jesus ele ressuscitou várias pessoas, dentre elas Lázaro. Todas essas pessoas, tempos depois de terem sido ressuscitadas, elas envelheceram e morreram novamente. Por isso o nome ressurreição temporária. A ressurreição definitiva, ela está relacionada àquela ressurreição na qual a pessoa não mais envelhecerá e nem tampouco irá mais morrer. Permanecerá viva por toda a eternidade. E é partindo desse ponto que o nosso próximo tópico começa. Vamos então ao nosso terceiro tópico: quando ocorrerá? Este tópico inicia com uma pergunta, e que é respondida pelo próprio Jesus, o Cristo. E ele o faz naquele mesmo texto que fora usado na nossa introdução. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor Jesus, aqui neste texto, ele impõe a certeza dessa ressurreição dos seus santos, ou de seu povo, e ele nos diz quando será, no último dia. É muito importante saber que o eterno Filho de Deus, o Cristo, ao ter encarnado, morrido, ressuscitado, ascendido aos céus e enviado o Espírito Santo à Igreja, ali, naquele momento, naquela época, iniciou os últimos dias, o que também é chamado na teologia de fim dos tempos, conforme o apóstolo Pedro falou em seu discurso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 16 e 17. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Sonharão vossos velhos. E esses últimos dias, da qual fala aí no texto, tem se estendido durante os nossos dias e culminará no último dia, que será no retorno de Cristo em glória. Conforme o apóstolo Paulo, ele fala na sua primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Observa-se aí que o apóstolo Paulo nos fala não apenas quando os crentes em Cristo ressuscitarão, mas também que a ressurreição deles é uma consequência ou resultado da ressurreição de Cristo. Quando se fala em último dia, se quer dizer que não haverá um outro dia depois daquele, porque o tempo deixará de existir.
e a Igreja de Cristo entrará no estado eterno. Vamos então ao nosso quarto tópico, a natureza do corpo ressurreto. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, nos traz uma importante informação sobre o corpo ressurreto dos santos. Mas alguém dirá: como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Insensatos! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E, quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Neste texto, o apóstolo faz um uso de figura de linguagem para falar da transformação qualitativa que o corpo dos crentes em Cristo passará na ressurreição. Essa ressurreição é comparada a uma pequena semente que, ao ser semeada na terra e ao morrer, se transformará em uma grande árvore. Nessa comparação, ele deixa transparecer 5 características do corpo ressurreto dos santos na segunda vinda de Cristo. A primeira delas é corpo incorruptível. Ele coloca 2 palavras em oposição. Aqui, neste caso, é corrupção e incorrupção. A corrupção aqui é no sentido físico. O corpo do ser humano, após a morte, entra em estado de decomposição. O que ele está dizendo é que o corpo que é depositado na sepultura se deteriora, mas, no último dia, quando Cristo voltar em glória, ele ressurgirá e, após ressuscitado, não mais sofrerá os danos da decomposição. A deterioração do corpo do ser humano é a sentença de morte dada por Deus a Adão e a sua descendência, por causa do pecado original. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A segunda característica é o corpo de glória. As palavras opostas aqui são desonra e glória. A desonra é o contrário de honra. E, relacionado à honra, o homem foi a coroa da criação. Deus o criou à sua imagem e semelhança, e fez refletir nele a sua glória. Em sua queda, o homem deixou de refletir aquela glória de Deus, em sua plenitude. E em sua morte, o homem, ele experimentou e ainda experimenta a humilhação em sua maior intensidade. Em seu retorno, Cristo, ao ressuscitá-lo, fará refletir novamente a glória de Deus na sua plenitude, incomparavelmente maior do que aquela que Adão refletia no Éden. A terceira característica é corpo de poder. Aqui as palavras em oposição são fraqueza e poder. O nosso corpo físico é extremamente sensível, sujeito a acidentes que podem provocar ferimentos graves, causando dores intensas e até a morte. Sem falar das limitações que temos quanto ao alcance de nossa visão, audição,
memória, força, energia, a fome e locomoção. Na ressurreição, subentende-se que as debilidades de nosso corpo deixarão de existir e as suas limitações, algumas delas, serão extintas, como a fome, por exemplo, e outras serão altamente minimizadas, potencializando suas ações. Corpo espiritual. As palavras em confronto são corpo natural e corpo espiritual. O nosso corpo natural fora criado com uma estrutura suficiente para atender a nossa vida na Terra. E esse corpo é instrumento através do qual o espírito, isto é, a alma do homem, se expressa. Com a entrada do pecado no mundo, por meio de Adão, o corpo passou a externalizar os desejos carnais, oriundo da natureza moralmente corrupta do homem caído. Na ressurreição, subentende-se que o corpo ressurreto dos santos será adaptado para viver no novo céu e na nova terra. O pecado, isto é, corrupção moral, será extirpada do ser do homem e, consequentemente, o corpo não mais realizará atos pecaminosos em rebeldia contra Deus. Pelo contrário, será instrumento de justiça, santidade e perfeita submissão a Deus. Um corpo totalmente guiado pelo Espírito Santo. Corpo imortal. A imortalidade é o oposto de morte, e esta passou a fazer parte do cotidiano de todo ser humano, a partir da queda de Adão. O interessante é que o significado da palavra morte é semelhante à da palavra santo. A diferença está no direcionamento final. O termo santo tem o sentido de separado por Deus para Deus. Em contrapartida, a morte é separação, só que separado pelo pecado, para o sentido oposto de Deus. Todos nós morremos aos poucos. E no estágio final desse contexto de morte, o nosso corpo ele se separará da nossa alma. E nessa separação, o corpo desfalece. Na ressurreição, o corpo ressurreto dos crentes em Jesus não mais sofrerá os efeitos do tempo, não mais envelhecerá, viverá eternamente em comunhão com Deus em Cristo Jesus. Olhando para essa natureza do corpo ressurreto dos santos, parece até coisa de ficção cinematográfica, mas não é. É pura realidade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, nos informa que teremos um corpo transformado semelhante ao de Cristo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E o apóstolo João, em sua primeira carta, segue a mesma linha de raciocínio, quando diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Para entendermos melhor esse assunto tão complexo, se faz necessário atentar para o que aconteceu com o corpo ressurreto de Jesus. E se você quer saber o que aconteceu com o corpo ressurreto de Jesus, é só assistir ao 4º vídeo deste canal. Vamos então ao nosso 5º tópico, a identidade do corpo ressurreto. Voltando ao texto de 1 Coríntios capítulo 15, encontramos o apóstolo fazendo uma pergunta retórica, na qual ele mesmo responde. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensatos, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo,
ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dará corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. A pergunta que o apóstolo Paulo diz aí, retoricamente falando, e em que corpo vem, expressa a dúvida que alguns cristãos lá da igreja de Corinto e também os cristãos de hoje têm. Será que na ressurreição Deus vai criar um novo corpo? E a resposta é não. Em sua metáfora, o apóstolo diz que a semente é semeada primeiro, tem que morrer para depois germinar. A semente aqui representa o corpo, a semeadura é o sepultamento e o germinar representa o ressurgimento do corpo com a vida. Percebam que se trata do mesmo corpo, não de outro. O corpo após a morte não fica extinto, ele continua existindo, em forma de pó. Mas Deus, na volta de Cristo, irá reunir todas as partículas mortas e irá reconstituir toda a estrutura do corpo e reunir a alma com seu corpo e reanimá-lo e, por fim, efetuar nele a transformação à semelhança do corpo ressurreto de Cristo. Uma outra dúvida que surge no meio cristão é: depois dessa transformação, os crentes vão se tornar anjos? E a resposta é: não. O ser humano jamais deixará de ser um ser humano. Ele será um ser humano glorificado. Assim como Jesus não deixou de ser homem, conforme as palavras do apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Diante de todo o conteúdo que foi exposto, é possível ver claramente o Deus onipotente na consumação dos tempos, agindo extraordinariamente, restabelecendo e dando vida ao corpo desfalecido de seus servos, deixando transparecer a sua bondade e misericórdia para com eles, redimindo-os por completo, não somente a alma deles, mas também o corpo. Portanto, que possamos perseverar confiantemente na certeza do cumprimento dessa promessa, aguardando o retorno de nosso Redentor Jesus Cristo, para podermos vivenciar essa futura realidade. Que o Eterno Deus continue nos abençoando e nos dê a oportunidade de nos encontrar novamente em um próximo vídeo. Até logo!